Nada precisa ser dito e você tem vontade de falar muito. Estou vivendo isso aqui hoje. Estou com o Fábio aqui, abençoado. O Fábio tá verde ainda, né, meu Fábio? A hora que madurar, vai ficar bom, para a glória de Jesus. Hoje em dia as pessoas dizem, essa moda de pregar com fundinho, com tangedor. Mas você precisa entender o tempo e o modo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tudo que nesses dias o diabo quer, querido, é tirar a nossa atenção, é que nós não ouvimos a palavra dele, do Senhor. E Davi já sabia disso, há muito tempo atrás Davi já sabia. Há tanto que Davi, quando orava, Davi dizia assim, Fábio, Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. E não é novidade para ninguém que o Davi era um homem de guerra, de batalhas extraordinárias. Davi era um homem que muito novo, já matou um gigante, irmãos. Homem de batalha. E quando ele matou esse gigante, você imagina aqui comigo uma coisa. Os planos de Deus para a vida de Davi. Porque ele dizia, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Porque quando ele batalhava com homens, ele precisava de segurar a espada na mão. Agora quando ele lutava, guerreava nas regiões celestiais da maldade, contra as potestades do inferno, ele era um tangedor, ele adorava. Então eu vou estar aqui nessa noite, Fábio, batalhando com os homens. E tu, querido, deixa o diabo bem longe daqui hoje. Amém? Em nome de Jesus. Que essa é uma coisa que ele não vai conseguir aqui, nos atrapalhar para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Então não é para fazer fundinho só. E eu queria pregar até uma outra coisa, mas antes disso eu queria falar um pouquinho de Davi, rapaz, não sei porquê, mas eu queria falar dele. Davi me chama a atenção, porque Davi foi escolhido por Deus num tempo que Deus rejeitou a escolha dos homens. Porque nunca foi da vontade de Deus que o povo dele fosse governado por outro homem. Deus sempre foi o governo do seu povo. Sempre foi. Ele quer ter intermediadores, igual eu e você. Eu tenho meu filho, falando em família, quero apresentar para você a mulher mais linda. Fica de pé, meu amor. Minha loira do olho azul, olha aí. Deus me ama. Não sei se foi ela que orou pouco ou eu que orei muito, mas deu certo para mim, aleluia. Glória a Deus. Minha esposa Luciana, nós temos os nossos filhos, o Ricardo, a Penélope, a Pietra, nossa nora e filha também, Franciele, nosso genro e filho também, Eduardo. E tem um furazói lá que vai casar ano que vem com a nossa filha mais nova, o Guilherme. Aleluia. Rapaz, quem tem filha mulher e tem filho homem é uma coisa diferente, né? Quando primeiro eu casei meu filho homem, pastor Davi, quando eu casei meu filho, parecia que eu estava enviando um soldado para a guerra, rapaz. Eu estava orgulhoso, peito estufado. Agora o dia que eu casei a minha filha, rapaz do céu, parecia que eu estava perdendo um pedaço de mim. Ainda mais que ela foi casar com um cara alto, 1,90 m, meu Deus do céu. Eu digo, Senhor, mas vou pedir isso para Deus. Eu digo, Deus, arruma um homem que bonito, crente para minha filha, rico, mas não dá para conseguir tudo, então ele é bonito e crente. Né? Deus também não precisa dar tudo, né? Ele é bonito e crente, glória a Deus. Mas Deus podia ter melhorado no segundo também, rapaz, só bonito e crente também. Poxa vida, 2 filhas, rapaz, não deu certo nenhuma daí tudo. Eu estou falando de Davi, né? Então Davi é o seguinte, irmãos. Davi criado numa casa de mais 7 irmãos. E os estudiosos da Bíblia, a Bíblia não relata, mas alguns estudiosos, eu não vou afirmar para você, mas estudiosos da Bíblia dizem que Davi era filho fora da casa, era um filho de fora do relacionamento de Jessé. Porque quando Deus rejeitou Saul, nunca foi da vontade de Deus que seu povo fosse governado por outro homem, mas Samuel falhou.
Deus sempre está tentando com os homens, e Samuel falhou. Samuel, que foi criado na casa de Eli, um sacerdócio caído, que tinha 2 filhos que eram ruins, e com tudo isso, com todo esse exemplo contrário de paternidade, ele cometeu o mesmo erro. Ele não fez com que os seus filhos andassem pelos seus caminhos. A Bíblia diz que quando ele, em 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que Samuel já era velho, ele ungiu seus filhos no seu lugar, sobre juízes, sobre Israel. Mas os líderes de Israel chegaram para ele e disseram: olha, Samuel, tu és gente boa, cara, contra ti nós não temos nada, mas tu já estás velho, e os teus filhos, eles não falaram, teus filhos não são crentes, teus filhos não são evangélicos, não, eles disseram, os teus filhos não andam, está aqui onde é que é isso aí? 1 Samuel 1:8, não, é 8:1. Essa aí é quando Samuel nasceu, ó. Samuel, filho de Ana, esposa de Eucana, que tinha uma adversária, Penina. Ó, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes de Berseba. Mas, porém, meu irmão, o porém na Bíblia, cuidado, viu? Toda vez que tiver um porém, você presta muita atenção. Eles disseram, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Meu irmão, pior do que se inclinar para a avareza, pior do que aceitar o suborno, é perverter o direito. Porque o reino de Deus, ele é feito de justiça e equidade. Justiça, queridos, nós deixamos de praticar aquilo que é errado e nos tornamos justos. Agora a equidade, ela sobrepuja a justiça. A equidade, pastor Davi, é disposição de reconhecer o direito dos outros. Então, quando você tira o direito de alguém, meu irmão, cuidado. Quando você perverte o direito. Por isso que tive o prazer de sentar na mesa com o Henrique na terça-feira, né? O único dia que eles me deram de folga, tá, Henrique? Me esfolaram aqui. 9 dias eu preguei 12 vezes. Mas deixa, eu vou voltar aqui. Deixa, Davi. Tive o prazer de sentar com o Henrique e me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Mas mesmo que eu não fosse com a cara do Henrique, mesmo que o Henrique não fosse essa pessoa extraordinária que ele é, eu tenho a obrigação de amá-lo. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Faço as coisas que o meu pai faz. E como filho de Deus, como aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que vai mais na igreja, não é o que ora mais, não é o que jejua mais, é o que guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu o amarei e me manifestarei nele. Então eu tenho obrigação de amar. Então mesmo Henrique, que nós conhecemos faz pouco tempo, eu estou apaixonado por ti. Eu posso dizer, eu estou apaixonado, não, estou te amando, porque a paixão acaba. Paixão é sentimento momentâneo. Eu te amo porque, além de tudo, é um direito seu, querido, ser amado por mim. E como nós, filhos de Deus, homens e mulheres que fomos chamados para transformar, vamos ficar aqui só em Campo Grande, não vamos para muito longe. Fomos chamados para transformar Campo Grande. Como é que nós podemos perverter o direito e escolher deixar de amar alguém? Amar não é escolha, amar é obrigação. Temos a obrigação, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E eu não estou falando de religioso, viu? Não estou falando de ser crente, não estou falando de ser evangélico, porque crente até o diabo é, meu irmão. Se o diabo não acreditasse nos poderes de Deus, ele não ia trabalhar tanto para impedir. Evangelho, a maioria das religiões da terra, elas usam os evangelhos. Não é só nós os crentes, não. Então nós não somos crentes, nós não somos evangélicos,
Sabe o que a Bíblia nos chama? Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem a adoção de filhos. Porque sois filhos, sois. O que é que nós somos de Deus? Filho. Eita! Agora, só que filho de Deus não tem só deveres, filho de Deus tem obrigação, irmão. Filho de Deus, ele não é só envolvido, ele é comprometido com a obra do Pai. Quem já trabalhou com seu pai aqui? Você já trabalhou com o pai no comércio, na indústria? Trabalhar para o pai é a coisa mais difícil que tem. O pai paga todo mundo. Para a gente, o pai dá um dinheirinho no final de semana. E se você reclamar, sabe o que é que o pai vai te dizer? Está te faltando alguma coisa? Porque essas, se não é, tem que ser, meu irmão. A ideia do pai não é dar tudo para o filho, é não deixar faltar nada. E quando nós nos dirigimos a Deus como nosso pai, é o entendimento que nós temos que ter. Talvez ele não vai nos dar tudo, e se ele não te deu aquilo que você está pedindo, querido, com toda certeza é porque você não precisa. Porque ele é um Deus poderoso, que não deixa faltar nada daquilo que nós precisamos. Mas a gente tem umas obrigações a mais do que os outros, porque nós somos filhos, nós não cuidamos de algo, tudo é nosso, meu irmão. Aí eu andei em cima daquela ponte do Rio de Niterói, e hoje o Wesley foi me buscar lá, eu estava lá em Niterói, lá em São Gonçalo. Eu olhei para aqueles montes, eu olhei lá para o Pão de Açúcar, eu digo, o Pão de Açúcar é meu, tudo é meu. Porque tudo que é do meu pai, tudo que o meu pai criou é meu. Porque é assim que o pai lida com a gente é que faz a acepção. Porque se dá alguma coisa errada, sabe quem que é o primeiro que o pai vai me brigar? É com a gente. Aí você vai dizer assim, pai, mas não fui eu. Mas ele vai dizer assim, mas tu é meu filho, isso aqui tudo é teu. Então não adianta terceirizar a culpa aqui não, meu irmão. Tudo que aqui Campo Grande precisa é a manifestação da glória dos filhos de Deus, meu irmão. Então não adianta nós reclamar do que está dando errado, viu? Nós temos que fazer o certo. Por isso que eu cheguei aqui hoje. A gente foi lá no instituto. O Wesley estava numa expectativa, ele estava mais com expectativa de eu conhecer o instituto do que vir pregar. Eu sei, que está a semana toda do meu lado, meu Deus, eu não tenho mais o que pregar. O Wesley, eu já falei para ele, Wesley, eu já gastei meu estoque todo de pregação. 12, eu já preguei 12 vezes e toda vez ele está lá. Mas ainda bem que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Então eu fiquei ele estava mais ansioso para que eu fosse ver lá um instituto do que vir aqui pregar. Por quê, querido? Escuta, igrejas iguais a essa está cheio, e glória a Deus por isso. Que abram, que possam abrir mais portas para o Evangelho de Cristo. Mas nós não podemos ser a eclésia verdadeira. A eclésia é os tirados para fora. Nessas quatro paredes, queridos, aqui nós somos fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Aqui o Espírito Santo, ele vem e sopra dentro de nós da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Ele nos deixa botar dinheiro no gasofilaço, ele deixa, porque ele nem precisa do nosso dinheiro. Ele nem quer o nosso dinheiro, ele quer o nosso coração. Porque se ele tiver o nosso coração, ele tem tudo que é nosso. E nem é de dinheiro que Deus precisa, cara. Deus precisa de corações, homens e mulheres rendidos diante dele. Então o que nós vamos transformar essa cidade não é com uma ação social. Não é com uma ação social que nós vamos dar sacolão, que nós vamos cortar cabelo, que nós vamos tirar pressão. Não, faça isso, se puder, faça. Mas não é uma ação social, é uma transformação social. E o Evangelho de Cristo também é uma transformação social. É uma mudança de curso, é uma mudança de vida, é uma metanoia, irmãos. É uma conversão verdadeira. Os mais antigos aqui, eu tenho 55 anos, você vai lembrar do Pro-álcool no Brasil. Começaram a lançar o Pro-álcool, aí todo mundo começaram a lançar carro álcool. Aí quem tinha carro a gasolina, o que é que fazia? Convertia a álcool, não era? Só que tinha uma coisa, o carro que você convertia a álcool, ele nunca mais andava a gasolina. Conversão é isso, meu irmão. É aquilo que te trouxe até aqui, não é mais suficiente para te levar para frente.
Converter verdadeiramente é isso. Então aqui nós estamos falando de Samuel, um homem que o que era para não fazer ele já sabia. Ele foi criado na casa de Eli, meu irmão. Os filhos de Eli eram ruins, e ele errou no mesmo ponto. Não conseguiu dar destino para os seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, pais, porque eu estou falando aqui. Eu nunca me preocupei para falar para evangélico, para crente. Eu sempre me preocupei para falar para uma geração, para um povo geracional, querido, para alguém que está gerando. Deixa eu falar uma coisa aqui: nenhum sucesso que você vai ter fora vai justificar o fracasso dentro, viu? Nenhum sucesso fora vai justificar o fracasso dentro. Eu estava olhando hoje, quando nós estávamos ali na frente do instituto, para entrar para o instituto, o Wesley foi me buscar. Então ele se arrumou no mesmo apartamento que a gente estava lá, se arrumou lá. E quando ele foi nos buscar, ele disse que estava vindo o Luca com o Guilherme, o Henrique com o Luca. O Henrique com o Luca. Eu olhei para o Luciano e digo: olha lá, o mini Wesley. Ele é o mini Wesley. Camisa igual do pai, usa o tênis igual do pai, raspa o cabelo igual do pai. O pai é porque tem um motivo para raspar, né? E ele nem motivo tem, ele só quer ficar parecido com o pai mesmo, né? Para dar uma força. Para dar um apoio. É para dar um apoio. O pai tem motivo, né? Tem motivo, né? Agora ele nem. É isso que eu acredito, que nossos filhos não vão buscar inspiração fora. Nossos filhos não vão querer ser filho do Ronaldinho, do Fenômeno, ou do Messi, ou do Neymar. Ele vai olhar. Eu tenho um filho de 34 anos, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu filho tem 34 anos, é muito melhor do que eu. Meu filho estudou para direito. Meu filho é professor de história, estudou para direito. Meu filho é advogado. Mas eu falei para ele já: meu advogado é o meu Senhor. Tem essa não. Meu filho é advogado, menino estudioso, fazendo pós-graduação, faz ciências políticas, quer ser promotor de justiça, inteligente. Eu ia para a escola só comer merenda e pegar piolho. E quem não pegou? Rapaz, nós somos da época do Neucídio, cara. É ou não é? Nós somos da época que eu morei com a minha avó. Ei, a avó recebia o bilhetinho: amanhã vamos revisar a cabeça dos alunos. Aí já vinha o kit piolho, uma fronha branca, o pente fino ou pente desgraçado, e a lata do Neucídio. A avó sentava na beira da cama, já botava a gente sentar no meio das pernas dela. Um pouco do piolho já morria ali. Aí a avó esfolava a cabeça da gente com aquele pente, esfolava, deixava em carne viva. Depois ela vinha com a lata, o barulho da lata. Placa, 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 placa. Aí ela amarrava aquela fronha na cabeça da gente, não é? E dizia assim: vamos esperar para matar o piolho. Eu digo: vou morrer também, vó. Nós somos uma geração que venceu o Neucídio, rapaz. Nós somos uma geração que venceu o Neucídio. Ia para o outro dia para a escola, ainda tinha um vertígiozinho do Neucídio da cabeça. Não dava para tirar tudo. Oh, meu Deus do céu. Aí agora o meu filho é muito melhor do que eu, cara. É muito melhor do que eu. Aí eu abro o Instagram dele e tem uma foto minha lá no Instagram. E está lá, sabe, escrito: minha referência. Nossos filhos, nós temos um mínimo que nós podemos ser. E quando você não tiver o que dar, querido, deixa eu falar uma coisa. Quando você não tiver o que dar, dá exemplo. Às vezes a gente não dá para dar tudo, a gente não tem. Mas o exemplo, meu irmão. Cara. O exemplo é fundamental, meu irmão. O testemunho é fundamental. Oh, aleluia. E foi isso. Samuel erra no mesmo lugar, irmãos. O grande Samuel, um homem de Deus, um homem que foi gerado com gemidos inexprimíveis de uma mulher que não gerava filhos, que prometeu, ele foi promessa para Deus. Ela prometeu ele para Deus. Ela disse: Deus, eu vou devolver ele para o Senhor. Cuidou de tantas coisas e não cuidou de dentro de casa. Aí a Bíblia diz: bota lá para nós, querido. Então,
Porém seus filhos, daí depois inclinaram a vareza. Mais uma, versículo 4. Então todos os anciões de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já és velho. Poxa vida, cara, que coisa difícil de escutar. Já imaginou? A gente gastar uma vida toda para Deus, e na hora de passar o bastão, cara, na hora de dar continuidade, o povo dizer: cara, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Por isso, busca para nós um rei igual tem os outros povos. A sua falha faz o povo olhar para fora, viu, querido? Aí sabe o que que entra? Entra no lugar da comparação. Comparar nesses dias é terrível. E deixa eu falar, a maioria das nossas frustrações não é pelo que nós não temos, é pela comparação que fizemos aos outros. A maioria das vezes a gente nem quer um lugar, mas se o outro tiver, a gente quer. O problema não é a gente não ter, é o outro ter e a gente não. Claro que eu estou falando da gente lá de Santa Catarina. Aqui do Rio de Janeiro o povo não é assim. Aqui do Rio de Janeiro é diferente. Não é mais aqui. Aqui não, aqui, bom, nós estamos aqui nós estamos aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande é tudo diferente. Estou falando dos crentes de fora, né? Vai que só se vier acontecer isso aqui a gente já saber. Volta lá para nós. Busca para nós e tem todas as nações. Então o povo escolheu um rei, mas eles escolheram um rei que igual ao dos outros povos. Então Saul não foi um homem pecador, miserável, irmãos. Saul nem buscou ser rei. Deus que escolheu Saul porque ele tinha pelo tamanho, pela estatura, porque o povo queria um rei igual aos outros povos. Semelhança, então, a Bíblia diz que Saul sobressaía sobre os ombros dos outros homens. Só que tem uma coisa aqui, uma interrogação, que a Bíblia diz que quando Samuel achou Saul, Saul estava procurando as mulas do pai. Ele era pastor de mula. E o rebanho de Deus é de ovelha, viu, meu irmão? Jesus, quando está para voltar aos céus, que ele encontra Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O rebanho de Deus é de ovelha. Por quê? Porque a ovelha é inocente. Burro não, burro é teimoso. Mula é teimoso. Mas não é da mula que eu quero falar de Davi. Então esse Saul é ungido rei. Só que esse homem, ele não tinha muito pecado, querido. O problema dele foi que ele amou mais o trono do que a Deus. Ele amou mais a posição do que a Deus. Essa foi a diferença dele com Davi. Se nós compararmos os pecados de Davi com os pecados de Saul, Davi é muito mais pecador. Só que Davi, quando pecava, ele não terceirizava, viu? Davi, quando pecava, nunca botou a culpa no outro. Ele sempre dizia: sou eu. E Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele se sentia perdoado. Talvez nesses dias, querido, é o que você precisa. Sinta-se perdoado em nome de Jesus Cristo. Tem coisas que talvez chaves que ainda não viraram na sua vida, porque você tem amor para perdoar os outros, mas não tem amor para se perdoar. Se perdoe, querido. Deus te perdoou em nome de Jesus. O pecado não tem poder de te afastar de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é a falta de arrependimento. É a única, nada mais nos afasta de Deus. Então Saul rejeitado, Deus chama Samuel, versículo 13, não precisa colocar, mas se quiser, 1 Samuel 13, esse número não é muito sugestivo, mas bota ali, 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Lembra que eu falei? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Homem e mulher que ama a Deus, guarda o mandamento de Deus, irmãos. E Jesus diz assim, ó: e aquele que me ama será amado do meu, eu o amarei. É bom ser amado por Deus? Só que tem uma coisa, talvez você não saiba: Deus ama todos.
Pensa na pessoa mais ruim, não vai muito longe, fica perto da sua família, não precisa ir muito longe. Você ama toda a sua família, então pode buscar alguém fora. Você já ama toda a sua família, graças a Deus, então busca alguém fora que você ache ruim. Deus ama ele. Sabe esse povo do 13? Deus ama. Verdade, irmão, a gente brinca assim, mas é uma verdade. Deus não quer a morte de ninguém não, viu? Deus quer a libertação e a cura, por isso que Ele mandou o seu Filho. Deus sempre acreditou no ser humano, ao ponto de enviar o seu Filho. Deus, Ele ama tanto o homem, que Ele deu o que Ele tinha de mais importante, para que todos os homens pudessem ter e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então a salvação é para todos, querido. Nós como a igreja, às vezes queremos reter as pessoas, nós queremos escolher quem vai ser salvo. Nós não temos esse direito, nós não temos. Então Deus ama todos, mas a promessa final Ele diz: eu o amarei e me manifestarei nele. Amar Ele ama todos, agora manifestar Ele só se manifesta nos filhos. Romanos 8:19 diz que a ardente expectativa da criatura na manifestação da glória dos filhos de Deus. E aonde a glória de Deus é manifestada, tudo é transformado, viu, querido? A gente fala tanto da glória, a gente chega, e o culto hoje estava uma glória. E o que é que o pastor pregou? Não sei, mas estava uma glória. Lá em Itajaí tem umas crianças, só eu caí 3 vezes no meio do culto. Tanta glória, tanta unção, mas não muda nada. A primeira coisa que o poder da glória de Deus tem é de transformar a sua vida. E transforma, é radical. Ele transforma radical, ele tem esse poder. Então teve transformação. E aqui, no versículo 13, Deus rejeitou Saul porque ele não guardou os mandamentos do Senhor. Aí agora o Senhor diz assim para Davi, para Samuel: Samuel, agora eu já escolhi um rei para mim. A diferença é essa. Saul foi a escolha do povo, Davi foi a escolha de Deus. E ainda bem que Deus, nós não somos Deus, irmão, porque com certeza eu não ia escolher um cara igual Davi. E sabe aonde eu vejo? Eu vejo em mim, cara. Se eu fosse Deus, jamais eu ia escolher um cara igual eu. Por quê? Porque eu me conheço. Eu posso enganar qualquer um fora, cara, mas eu não consigo enganar a mim mesmo. Eu sei do que eu era merecedor. Eu sei o quanto a misericórdia de Deus alcançou a minha vida, queridos. Eu sei o quanto Ele me transformou. Por isso que eu vou gastar a minha vida por esse amor. Nós estamos 9 dias, vai fazer 10 dias amanhã que nós estamos fora de casa, eu e minha esposa. Estava aqui agora, estou aqui agora, até quase chorei. Minha netinha que fez 2 meses essa semana, e nós não estávamos lá, estou mandando fotinho e videozinho dela aqui agora. Tenho um neto de 4, vai fazer 5 anos, que tem o meu nome, meu neto tem o meu nome, Ulisses Ricardo dos Santos Neto. Semana passada eu fui buscar ele na escola, eu viajo muito, então quando eu estou em casa eu pego ele na escola. Aí mudou a moça lá da recepção, ela assim: quem o senhor veio buscar? Eu digo: o Ulisses. Mas o senhor tem a carteirinha? Eu digo: não tem. Então peraí, eu vou ligar para a secretaria. Qual é o seu nome? Eu digo: Ulisses. Não. Qual é o seu nome? Eu digo: Ulisses. E o senhor veio buscar quem? Eu digo: Ulisses. Eu assim: o senhor é o pai do neto, é o vô do neto? Eu digo: eu sou o vô do neto. E pior de tudo, que daí ele ficou ali na porta e ela estava esperando a secretária liberar lá, e ele dizia assim: deixa eu ir, é o meu vô, deixa eu sair, é o meu vô. Cara, e ele ama ser chamado de Ulisses, ele ama ser Ulisses. Eu pensei: meu Deus, quando ele crescer, ele ama ser Ulisses. Ter neto já é uma coisa extraordinária, agora ter um neto com o teu nome é fora do comum. E eu estou 10 dias longe dele, estou com uma saudade, irmão. Meu Deus do céu. Pastor, mas eu não escolhi viver isso, mas eu pedi. Mas como é que é isso? O Senhor escolheu, mas não pediu? É porque eu escolhi estar sempre no centro da vontade de Deus. Eu não escolhi o que viver, eu escolhi viver a vontade de Deus. Então como é que eu posso reclamar de uma coisa que eu escolhi? Você entende isso, querido? Mas daí também eu tenho oportunidade de conhecer essa família linda. O Wesley, a Amanda, o Theo, deve estar bravo aí sentado.
É castigo não, tu gosta de sentar aí mesmo, né? Se não gosta, vai aprender a gostar. O Luca, a Bela, conheceu os pais do Wesley, que bênção. Que semente boa que vocês lançaram na terra, viu? A irmã, o cunhado. É isso que eu acredito. Deus nos dá a oportunidade de conhecer o Davi, a sua casa, que amigo. Já conheci o Davi, mas Davi perdeu 12 quilos, pai. Perdeu uma criança de 10 anos. Até estranhei. Conheci tantos amigos. Hoje mesmo estava numa mesa, ainda no almoço. Conheci o Wallace, um menino lá de. É isso que Deus faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, querido. Não é proibido você planejar a sua vida. Não é proibido você ditar regras para algumas coisas na sua casa. Mas o que é proibido é não se render a Deus. Proibido é Deus não poder mexer nas suas regras. Você pode botar limite, não tem problema. Mas desde que Deus possa mexer nesses limites. O problema é que a religião fez isso com a gente. A religião criou doutrina. Para pôr limite no homem, criamos doutrina e ameaçamos os homens com essa doutrina. Dissemos que você tem que amar Deus, porque senão você vai para o inferno. Que inferno, irmão? Você não vai para o inferno em nome de Jesus. Nós vamos para o céu. Vamos para o céu ou não vamos? Oh, aleluia, nós vamos povoar o céu, irmão. Só que deixa eu te alertar, talvez você não saiba. Você vai ter 3 surpresas no céu. 3 surpresas extraordinárias. A primeira surpresa que você vai ter no céu, querido, é você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus do céu, eu não acredito que aquele ali veio. A segunda surpresa, você vai ficar procurando, vai dizer assim: meu Deus, eu não estou achando que aquele que eu achei que vinha, olha, não veio. E a terceira, mais impressionante de todas: meu Deus do céu, eu vim. Então nós estamos caminhando para ir para o céu. Então não seja pedágio nesses dias, querido. Nosso evangelho é leve. Jesus é tão maravilhoso, tão leve. Jesus é tão lindo. Sabe o que Jesus fez com os homossexuais no tempo dele? Nada. Sabe o que Jesus nunca entrou num prostíbulo. Mas a prostituta que trouxeram até ele, quando ela teve um encontro com ele, ela foi transformada para sempre. Jesus não fez nada. Sabe que Jesus estava no meio, sabe esse reino que eu e você fizemos parte. Sabe como que Jesus fundou ele? Na cruz, crucificado, no meio de 2 ladrões. Esse reino que nós fizemos parte foi estabelecido na cruz do Calvário, crucificado no meio de 2 ladrões, meu irmão. O da esquerda, da esquerda é mais complicadinho às vezes. O da esquerda às vezes é mais difícil de entender, ele tem uma dificuldade a mais, mas é normal. O da esquerda olhou para Jesus e disse: Jesus, se tu és realmente o Filho de Deus, por que tu não sai dessa cruz e nos leva contigo? Sabe o que Jesus fez com esse cara? Nada. Jesus não deu atenção para eles, irmãos. Jesus nem olhou. Ele quieto estava, quieto ficou. Só que o da direita olhou para ele e disse: primeiro ele reconheceu quem ele era. Ele olha para o outro e diz assim: fica quieto aí, cara, nós merecemos estar aqui. Você precisa reconhecer quem você é, o que é que você era merecedor. E a segunda, reconhecer quem Jesus é. E ele disse assim: ó, esse aí nada fez, rapaz, para estar aqui. Aí para esse Jesus já deu uma olhada, já ficou atento. Aí ele falou assim: ó, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí para esse, meu irmão, oh aleluia, para esse Jesus deu atenção. Sabe por quê? Jesus não dá atenção para quem quer sair da cruz. Ele dá atenção para quem quer entrar no reino. O problema não é, Jesus ele não está preocupado em te tirar do teu problema, porque Ele sabe um lugar que o problema não existe, cara.
Ele sabe o lugar que onde o problema não existe. E sabe aonde é esse lugar? Nele. Aí eles ficam pregando que é no céu. Não, é em Jesus. Sabe o que Jesus prometeu? Ele assim, ó: eu vou para o Pai e vou vos preparar-vos um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vos buscarei para vocês estar comigo. Jesus é o lugar, meu irmão. Aí as pessoas ficam preocupadas. Henrique, eles dizem assim, ó: pastor Ulisses, o senhor é tribulacionista ou pré-tribulacionista? Eu digo, como é que é? Peraí, o senhor acredita na tribulação ou não vai ter tribulação? Eu digo, Jesus me falou uma coisa, que Ele está no céu preparando um lugar para mim. Ele não fala no céu, Ele fala que está no Pai, mas o Pai está no céu. Ele diz, vou ao Pai, vou preparar-vos um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, vos buscarei para estar comigo. Certo? Aí vai ter tribulação? Não sei. Mas se tiver eu estou com Jesus. Eu já fui tribulado sem Ele. As pessoas estão preocupadas. Meu irmão, se tiver tribulação, nós vamos estar com Ele, cara. E se não tiver melhor ainda, caminhando eu vou para Canaã. Mas nós vamos direto. Estar com Jesus ainda é o melhor lugar. Só que eu não preciso morrer para estar com Ele, cara. 25 anos atrás eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu já comecei a desfrutar do céu, querido. Porque Ele me prometeu uma herança. E o que vim hoje fazer aqui é desfrutar dela. Eu não sei nem o teu nome, mas tu é a herança de Deus para a minha vida, querido. Em nome de Jesus. É isso, meu amado. Isso é a herança de Deus para mim, querido. Obrigado, viu? Obrigado por existir. É isso. Pastor, mas como é que é isso? Eu não sei, eu não aprendi em lugar nenhum. Eu aprendi nele. Eu aprendi porque eu sabia quem eu era. Eu sei quem eu era. Não tem como você saber quem você era e não reconhecer o amor de Deus e o poder de Deus na sua vida, querido. Porque se você acha que você é merecedor, você está fora. Você não merece. E por isso que é lindo. Que cada bênção, cada coisa que é transformada na nossa vida, nós temos ação de graça para dar para Ele. Dizer como o Senhor é maravilhoso, mesmo eu não merecendo, o Senhor me ama tanto. Mesmo eu não merecendo, o Senhor olha para mim. Mesmo eu não fiz nada, eu não consigo pagar esse preço que foi tão caro. Foi preço de morte e a mais vergonhosa de todas, irmãos. Jesus morreu a morte mais vergonhosa de todas, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então não dá para brincar, só fazer igreja, só para reunir pessoas, cantar bonito. E eu gosto, que louvor abençoado, meus irmãos. Olha, que coisa mais linda. Mas deixa eu falar, música mais linda do que essa Ele tem no céu. Ele não vem aqui por causa da música. Sabe por que Ele vem aqui? Ele vem aqui por causa de nós, cara. Jesus vem aqui por causa da minha e da tua vida, querido. É por causa de nós que Ele está aqui. Se nós sairmos daqui, isso aqui é um galpão vazio, cara. Não adianta ter um nome de igreja lá na frente se não tiver ninguém aqui dentro. O nome de igreja lá dentro não intitula o que nós somos. Oh, aleluia. Então ele acha Davi, o homem segundo o seu coração. Aí o que é que ele faz? Chama Samuel e diz: Samuel, vai na casa de Jessé, que no meio dos filhos de Jessé. E saiba de uma coisa: quando Deus rejeitou Saul, Davi nem era nascido. Tudo tem um processo de Deus. Sabe de uma coisa, igreja? Nós não precisamos, Davi, matar Saul. Saul morre pela sua espada. Nós não precisamos matar Saul não, irmão. Deixa Saul resolver o problema dele com Deus. Vamos achar os Davi. Não quero falar mal dos meus irmãos. Eu não quero bater na igreja. Eu não quero saber o que estão fazendo de errado. Eu preciso entender o que é para fazer certo. Porque o que condena o falso é o verdadeiro, querido. Eu pergunto para você aqui, qualquer um de vocês, algum dia você já viu uma nota de R$30 falsa?
Porque não existe. Por quê? Porque não tem a verdadeira. Porque até para ter a falsa tem que ter a verdadeira. E se a falsa está sobressaindo é porque a verdadeira recuou. Então a igreja é essa igreja que transforma, que acha os Davis. Aí só que daí Deus diz assim para Samuel: vai na casa de Jessé, que nos meios dos... Já é esse horário mesmo? Meu Deus. Nos meios do filho de Jessé eu achei um rei para mim. Primeiro, Saul é o rei do povo. Agora eu achei meu rei. E aquele que eu te mostrar, tu vai ungir. Porque agora é meu, agora o negócio é eu que sei. Davi chega na casa de Samuel. Primeiro que ele vê Abinadab. Abinadab era até parecido com Saul. Ele já estava com o óleo para derramar. É o que eu falei. Não adianta só ter boa vontade e querer fazer. Tem que fazer o que Deus falou. Viu? Nós vamos deitar óleo aqui. Mas não é porque nós escolhemos, é porque Deus falou. Por isso eu sabia que eu tinha que mudar a mensagem. Era por causa da unção. Olha aí, eu ia pregar outra coisa. Agora eu vi porque que mudou a mensagem. Obrigado, Espírito Santo. Oh, meu amigo, companheiro. Ele te ajuda nas suas fraquezas, rapaz. Ele é bom demais. Não é quem nós queremos, viu? Não é quem nós queremos. Cara, eu escolheria o Henrique 10 vezes. O Luizinho, né? Luizinho eu escolheria 10 vezes de novo. Só que melhor é a escolha de Deus do que a nossa. E coisa mais linda do mundo é participar da escolha de Deus. Ele nos ama tanto que Ele vai nos deixar participar hoje. Eita! Ele vai nos deixar participar da escolha dele. Eita! Aplaude Ele, aplaude! Aplaude o Senhor! Aí sabe o que acontece? Passam os 7 filhos. Os 7 filhos. Meu Deus, água de coco. Eita, Rio de Janeiro abençoado. Lá em Santa Catarina dão uma aguinha mal, dão uma aguinha pra gente. Aqui é água de coco, Gatorade. Meu Deus do céu. Escuta. Passou os 7 filhos. Escuta. Tem mais algum, Gessé? Não, mas o senhor falou que era para ungir rei, né? Então eu quero ungir rei. Não, mas cara de rei só esse aqui. O outro não pode, não pode ser. Tem mais algum? Tem, mas o outro não. É o Davi, pô. Onde é que ele está? Ele está cuidando das minhas ovelhinhas, das poucas ovelhas que eu tenho aí. Mas é esse, querido. E sabe o que é mais lindo? Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, manda chamar ele. E ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se foi Ele que te escolheu, querido. Eu estou vivendo um tempo glorioso aqui no Rio de Janeiro. Agora eu sou o apóstolo Ulisses. Por quê? Porque o Luiz Emílio falou que eu sou. Eu não fiz curso, eu não estudei para ser apóstolo. O Luiz falou que eu sou apóstolo, eu estou apostolando. E sabe o que é mais lindo de tudo? É ser escolhido dele e fazer as coisas no tempo dele. Então talvez você tenha buscado isso, querido, que está aqui. Mas escuta, ninguém vai sentar na mesa. Na sua hora ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Aí Davi é eleito rei, mata o gigante, vai morar na casa de Saul, é rei sobre todo Israel. E você sabe da história. Davi era um homem rendido ao Senhor. O homem, imagina só, ele dormiu com a mulher do amigo, engravidou ela. Ele criou um plano. O homem era tão fiel. O homem não cedeu ao plano de Davi. Davi mandou matar ele. E mesmo assim Davi perdoou Deus. Por quê, pastor? Eu não sei te explicar, querido. Mas eu quero, todos os dias eu quero encontrar esse lugar de arrependimento que Davi encontrou. Tudo que eu busco na minha vida é ser um homem arrependido igual Davi foi. Ao ponto de dizer para o povo assim, ó: eu vou entrar no Santo dos Santos. E ele sabia que quem entrasse no Santo dos Santos não tivesse perdoado,
era fulminado, ao ponto dele dizer: eu vou entrar no Santo dos Santos. Se Deus me perdoou, se Deus não me perdoou, vocês não vão precisar fazer nada, vocês só vão lá tirar o meu cadáver. Agora, se Deus me perdoou, Ele fez igual o Zagalo: vocês vão ter que me engolir. Mas não é porque Ele garantia-se em Deus, é porque Ele é o tipo do homem que não suportaria viver sem o perdão de Deus. É o que eu te sugiro nesses dias, querido. Sinta-se perdoado, Ele te perdoou. Ah, pastor, mas o senhor não conhece. Você também não me conhece. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fazia. Você também não sabe. 25 anos depois, Ele está me deixando restituir coisas que eu pensei que eu nunca conseguiria, de coisas que eu fiz, que eu digo: Deus, quando é que eu vou? 25 anos depois, Ele está me dando a oportunidade de remir, irmãos. 25 anos depois, e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Já fui lá na fronteira, no Mato Grosso do Sul, implantamos um Mevan lá. Deus me usou para implantar um Mevan na fronteira, onde o diabo me usava lá antigamente. Coisa mais linda do mundo. Não é o tamanho da igreja, não é o que Deus fez, é Deus saber que Deus deu a condição de remir a terra. Remi com os meus filhos. Sempre eu apertei meus filhos e disse: olha, eu não vou impor nada para vocês, eu só vou dizer uma coisa: Deus não tem para ele. Vai buscar o teu Deus. E tomara que seja o meu. Porque além de pai e filha vão ser irmãos. É isso que eu quero liberar sobre a sua vida. Porque nós vamos fazer algo extraordinário aqui hoje. Nós vamos derramar óleo sobre a cabeça daqueles que Deus escolheu. Ei, sabia, cara, Deus não ia. Nós vamos derramar óleo sobre a cabeça. E vamos tão alegre? Claro que estamos. Como que não, cara? Como que eu não vou estar alegre? Olha aí, coisa mais linda. É isso. Só que tem uma coisa, viu? O óleo não é um título, não é um diploma que vocês vão botar na parede, não é uma medalha que vocês vão carregar no peito, mas é uma proteção divina e eterna para aquilo que vocês já são. Eu acredito nisso. Óleo é proteção para aquilo que vocês já são. E graças a Deus, aprove ao Senhor que escolheu vocês. Pastor, vem aqui, pastor Wesley. Pastora, vem aqui também. Quero chamar minha esposa linda aqui também. Aleluia. Chama a equipe de louvor. Vem aqui, meus queridos. Aleluia. Vamos tirar essas mesas daqui.